Olá, no nosso quadro Medicina em seu Lar, estamos de volta para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores sobre cirurgia plástica e também sobre anestesia. Estamos aqui com a doutora Natália. Prazer, doutora, recebê-la aqui no nosso programa mais uma vez. Obrigada pelo convite. Prazer, doutora Ernesto, também está aqui com a gente para tirar as dúvidas, sobre anestesia. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos então começar com o doutor Ernesto, para saber como que é o procedimento do anestesista após a pessoa marcar a cirurgia plástica e também se existe algum teste para saber se o paciente é alérgico a alguma anestesia, O procedimento cirúrgico, ele, quando necessita da participação do anestesista, a gente gosta sempre de fazer uma avaliação prévia do paciente. Isso é importante para saber se o paciente tem alguma comorbidade, alguma doença associada que precisa de algum cuidado diferenciado. Se o paciente está tomando alguma medicação, ver se aquela medicação tem necessidade de ser cancelada antes da cirurgia e com que antecedência isso deve ser feito. E aí a gente, na sala de cirurgia, a gente inicia o procedimento confirmando a história do paciente de uma forma mais sucinta, observando as anotações de prontuário. E a partir daí a gente inicia a monitorização do paciente. Hoje em dia não se aceita mais anestesiar o paciente sem um mínimo de monitorização para dar segurança para o paciente. E esse mínimo de monitorização vai ser mais ou menos abrangente de acordo com essas coisas que eu falei. E hoje em dia, inclusive, a gente se preocupa com o pós-operatório do paciente. A gente não quer só anestesiar o paciente e dar condição do cirurgião executar a cirurgia dele. A gente se preocupa com a analgesia pós-operatória e outros aspectos também. E no caso das cirurgias de emergência, como que é feito isso? Quando vai fazer uma avaliação no primeiro contato do paciente, e aí no caso se for uma cirurgia de urgência ou emergência, o primeiro contato já vai ser na sala de cirurgia. O que a gente vai ter que fazer é tentar limitar o risco que porventura o paciente esteja apresentando. Avalia-se a condição clínica dele. A condição clínica é instável. Então a pergunta seguinte é emergência? Então não tem jeito. A gente tenta melhorar o que der e o tempo de preparo, de equilíbrio que a gente vai ter vai ser ditado pelo tipo de emergência que se apresenta. Doutora Natália, a pergunta agora é dos nossos telespectadores. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão participando aqui do nosso programa, que mandam e-mails aqui pra gente. Isso é muito bom, doutora? Muito, eu fico feliz. Obrigada. A pergunta é do Marcelo Rocha. Ele que mora no Jardim Maringá, em São José dos Campos. Ele é modelo fotográfico, mas tem uma parte do corpo dele que o incomoda muito, que são os pés. Essa é uma região que também pode se fazer uma cirurgia plástica para melhorar a aparência? Oi, Marcelo. Então, a gente tem que verificar qual é o incômodo. Se é um incômodo somente estético ou se esse incômodo tem uma alteração funcional, que o cirurgião plástico já se limita, e o ideal é buscar o auxílio de um ortopedista. Existem cirurgiões plásticos que trabalham na parte estética dos pés, então teria que estar pesquisando um cirurgião plástico que também cuide dessa parte. Tá bem? Bom, a próxima pergunta é da Madalena de Oliveira, de Jacareí. Doutora, eu tenho um pescoço grosso e com papada. Uma cirurgia plástica resolveria este meu problema? Resolve, Madalena, resolve sim. No caso de papada, tem que avaliar se existe uma papada associada à flacidez ou não. Se for somente uma papada, que eu digo gordura localizada, é realizada uma cirurgia plástica chamada lipoaspiração. Mas se houver flacidez, aí tem que associar com a retirada do excesso de pele, que aí você vai ser submetido a uma incisão maior, a uma cicatriz maior ao redor da orelha. Doutora Ernesto, é mito ou verdade que após a anestesia RAC, alguns pacientes caem com dor de cabeça? Essa é uma pergunta bem interessante. A dor de cabeça, que tecnicamente a gente chama de cefaleia, é uma coisa que realmente pode acontecer após a RAC anestesia. Na execução da anestesia, a gente passa alguns planos de tecido do corpo do paciente, e uma das estruturas que a gente necessita perfurar chama dura mater. E a RAC anestesia é a intradural, dentro do espaço que é envolvido pela dura mater. Acontece que essa dura mater, entre outras funções, ela mantém um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. Esse líquido ele funciona como um amortecedor hídrico.
ele impede que o encéfalo e outras estruturas sejam puxadas pela gravidade para baixo. Então é mantido lá no lugarzinho dele. Então, quando fura a dura mater, a gente injeta o anestésico lá dentro desse compartimento onde tem esse líquido. E é ali que acontece a anestesia. Algumas pessoas têm dificuldade para cicatrização desse orifício causado pela introdução da agulha. Quando ela se levanta, aquele amortecedor hídrico ele perde força, então estruturas intracranianas são um pouco tracionadas, isso origina essa dor de cabeça. É uma dor de cabeça que tem características bem peculiares, com um bate-papo rápido a gente consegue inclusive diagnosticar. Bom, doutora Natália, nós já falamos aqui no programa várias vezes, né, sobre a troca das próteses, né, de silicone nas mamas, né? Mas e as outras próteses no corpo? Tem que ser trocadas também ou não? Sim, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é necessário estar trocando de 10 em 10 anos essas próteses. Apesar da qualidade, né, das empresas que oferecem, a qualidade melhorou muito, considerando até que elas sejam eternas, mas essas próteses, elas têm uma cobertura, digamos, chamada de biofilme, que o teu organismo faz uma proteção, tudo, mas fica uma camadinha que pode evoluir com uma infecção, mas não que tenha bactéria, mas é uma secreção que o teu organismo produz como forma de proteção. E se essa secreção, por algum motivo, às vezes pacientes que fumam, pacientes que apresentam uma reação inflamatória, essa secreçãozinha aumenta, às vezes é necessário estar trocando até antes essa prótese, mas de qualquer forma é indicado estar trocando de 10 em 10 anos. Doutora Ernesto, quais os riscos de cavidade na anestesia geral? Como que é o procedimento isso em criança? O fator idade tem várias nuances. Na criança a gente tem alterações anatômicas e fisiológicas importantes. Quanto menor a criança, maior vai ser a diferença. A gente não deve chamar de alteração, é diferença, não é alteração, não é anormalidade, porque é próprio da idade. Mas comparando com um adulto, a gente vai, o anestesista preparado, ele sabe que ele vai ter que ter mais observância na monitorização ainda na criança, porque é uma criança que não pode ficar sem receber oxigênio por muito tempo, ela não deve ficar, na verdade, tempo algum. Mas existem procedimentos durante a indução da anestesia, a gente sabe que a anestesia, principalmente a anestesia geral, provoca alterações neurológicas importantes. Geralmente a anestesia geral é um procedimento controlado em que se induz o paciente ao coma. Então o paciente ele vai parar de respirar durante uns segundos enquanto a gente maneja alguns equipamentos para instalar o aparelho que vai fazer a respiração do paciente. E pacientes em extremos de idade, tanto crianças menores quanto pessoas mais senis, normalmente elas têm uma tolerância menor a essa falta do oxigênio. Então a gente tem que observar isso aí com muito cuidado. A questão da hidratação é diferenciada. Crianças e idosos devem ser hidratados de uma forma bastante parcimoniosa, porque eles não toleram nem falta nem excesso de líquido, eles respondem rapidamente a essas questões. A gente chama de índice terapêutico das drogas, é a relação entre a quantidade de droga que é necessária para o efeito bom e a quantidade de droga que acaba causando efeito ruim. Essa relação ela acaba sendo mais desfavorável também nos extremos da idade, e são essas questões. Bom, gente, olha, esclarecendo muitas dúvidas de vocês, eu aprendi bastante coisa aqui hoje também, muito bom. E olha, quero agradecer, doutora Natália, mais uma vez, doutor Ernesto, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, beijo, obrigado pelas perguntas. E se você tiver alguma dúvida, mais dúvidas, né? Manda e-mail aqui pra gente no contato @vivianeleite.com. A gente volta aqui com a doutora Natália, com o doutor Ernesto e continuamos esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigado. E agora vamos a um rápido intervalo e já já estou de volta com o programa Tudo Pra Você.